Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quero louvar a Deus por essa noite, por essa oportunidade de nós estarmos mais uma noite ao vivo, todas as quartas-feiras às 21 horas, aqui pelo estúdio da Web TV Sun News, para abençoar a tua vida, a TV da família brasileira. Deus abençoe a todos os irmãos que estão chegando, se aproximando, que já estão conectados, ouvindo esse stream pelo YouTube. Que Deus abençoe a tua vida cada vez mais. Todos os queridos que já estão no chat desse programa, que Deus abençoe. Compartilhe cada vez mais essa obra, incentive, faça florescer a palavra de Deus através das suas ações, através do seu clique, do seu ativar o sino, compartilhar e abençoar este canal, se inscrevendo no canal da Sun News, se inscrevendo no canal Fábio Vladimir. Deus abençoe a todos, aos meus irmãos do nosso ministério, a qual eu faço parte, Assembleia de Deus Remanescente em Cristo, lá no sítio de Araguá, Rua Maravate 741, São Paulo. Deus abençoe nosso pastor, presidente Ronélio e família. Aos irmãos de Extrema, Minas Gerais, Deus abençoe. Deus abençoe a toda a nação, Assembleia de Deus, Perus, Brás, todos, em nome de Jesus. Aos meus queridos em longa distância, que estão presenteando esse trabalho através da sua audiência. Estaremos orando e através dessa oração, vamos dar início ao trabalho do tema dessa noite, para a glória de Deus. Senhor Deus e Pai, querido e amado, te louvamos por tudo, pelas vidas, por todos aqueles que têm abençoado e tenham sido amigo desse programa, desta obra, desse projeto. Alcance as vidas, que uma boa noite de salvação, uma boa noite de graça. Nós te agradecemos pela Sun News, nós te louvamos por tudo, desde já, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Tema de hoje, salvação para quem? Salvação para que serve? Para o meio evangélico, para quem está chegando de fora, para entender o toque do evangelho, o toque da palavra, ser convencido pelo Espírito Santo, ser tocado pelo Espírito Santo, pelo poder do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero louvar a Deus por tudo que Ele tem feito e realizado. Hoje nós iremos falar um pouquinho de soteriologia, um pouquinho também desse tema da doutrina, que é a doutrina da salvação, em relação à nossa vida, em relação ao nosso viver. Isso é importante, porque quando nós entendemos essas coisas, nós precisamos ter uma base para compreender não só o chamado de Deus, mas por os propósitos de Deus na minha e na tua vida, os propósitos de Deus para a humanidade. Então, quando Jesus estava diante do Pai, que Ele despiu de sua glória, Ele veio com um propósito, Ele veio para trazer de volta para Deus o que já estava perdido, o que já estava distante, o que já não tinha mais condição nenhuma de dizer que era salvo. Nós não tínhamos condições de dizer que éramos salvos diante dos nossos pecados, nossas falhas, nossos flagelos e atitudes que fazíamos nós ficarmos cada vez mais da santidade do nosso Deus. E Jesus, Ele foi o elo, Ele ligou a aliança do homem para com o Pai, o homem para com Deus. Então, quando nós observamos uma base bíblica, antes de entrarmos na lição, no tema dessa noite, só uma observação. Mateus capítulo 25, 34, a palavra de Deus, ela nos ensina dizendo que Jesus, Ele falou: vinde benditos de meu Pai, por sua herança do reino, que está preparada desde a fundação do mundo. É interessante e importante entendermos isso, porque separado para um propósito de Deus, separado para uma vida melhor com Deus, uma vida abençoada, uma vida descrita no livro da vida, uma vida descrita diante do Pai, de aproximação, para que o nome de Jesus seja validado, o propósito de Jesus seja validado, a conquista que Jesus fez na cruz do Calvário, para nos dar a oportunidade de dizermos pela fé, pela esperança e pela certeza que nós somos salvos no Senhor, mesmo sabendo que nós somos falhos e temos pecado, porque a Bíblia diz: se alguém dizer que não tem pecado, esse é mentiroso. Então nós temos pecado, temos fraqueza espiritual que às vezes nos sobrevém para nos tirarmos a nossa alegria, a nossa fé e a nossa esperança no Senhor. E aí o que acontece? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nesse ensinamento
de Deus para com o homem, e no meio desse ensinamento entra a pessoa bendita de Cristo, representando o homem para Deus. E aí, quando ele representa o homem para Deus, ele vai nos mantendo dia após dia uma vida abençoada, uma vida que nós podemos realizar tantas coisas para o exercício da grandeza do nosso Senhor. Quer ver um exemplo bíblico? Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Está escrito o ensinamento de Paulo: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu estou mantendo, quando eu faço isso, eu estou mantendo a palavra de Deus sobre a minha vida, eu estou mantendo o exercício da palavra de Deus na minha história, e aí eu vou me fortalecendo nessa razão, nessa certeza, na presença do Senhor. Por quê? O meu propósito é a salvação. Só que aí o propósito de Deus em nossas vidas é que se expande, de dentro para fora. A igreja começa a acontecer, ou seja, de dentro para fora, tirado de um mundo para o exercício da salvação para o mundo. Isso é igreja. Propósito ministerial de Deus é isso: trazer para fora o interno para o externo. E aí, quando é trabalhado nesse externo, o que acontece? A igreja começa a ter a visão do ID de Jesus. A igreja começa a ter a visão das palavras do mestre, que ele diz: eu vim salvar o que estava perdido, eu vim salvar o que estava doente, eu vim trazer de volta o que precisava ser trazido diante do Pai. Ou seja, a criatura perante o Senhor Jesus se tornou agora filho, se tornou filha. Nós éramos criatura, andávamos perante somente as misericórdias, somente a bondade de Deus. Hoje nós podemos dizer, através de Jesus, que venceu a morte, que nos deu essa oportunidade de dizer que Ele é o Senhor e Ele é o nosso Pai. Então, através de Jesus, hoje nós temos uma vida com a misericórdia, hoje nós temos uma vida da guarda de Deus, hoje nós temos uma vida debaixo da palavra e da voz do Senhor, e hoje nós temos uma vida que está caminhando para a perfeição da salvação eterna. Então nós não podemos dizer que eu sou perfeito ou a igreja é perfeita. O que nós podemos dizer é que estamos caminhando para a perfeição. Caminhando para a perfeição, porque o perfeito chamado Jesus Cristo está na igreja do Senhor. Igreja do Senhor, não igreja dos homens, não apenas um organismo, não apenas um ponto religioso. Ele está na igreja constituída pelo Senhor, uma igreja constituída através do teu sangue na cruz do Calvário, uma igreja constituída pelo poder do nome dele, que venceu todas as coisas, para nos dar a oportunidade de unirmos na presença de Deus e dizer que só o Senhor é Deus na nossa vida. E aí a mudança no nosso intelecto, aí a mudança na nossa história. Como? Romanos capítulo 12, verso 2, está escrito quando Paulo ensina aos irmãos lá de Roma. Olha só na Bíblia, está escrito: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bem conhecido esse versículo no meio evangélico, não é verdade? Muito falado nos púlpitos das igrejas e ensinado que, através de Paulo, quando ele ensina aos irmãos de Roma, ele traz uma virtude, um adereço, ele traz também um contexto da salvação para que os irmãos de Roma, olha, não adianta só ter Jesus e dizer que está com ele. Ele precisa viver, respirar ele, precisa senti-lo, precisa estar com uma mente mudada para que seja uma mente abençoada e não se conformar com o pecado do mundo, não se conformar com as coisas erradas que o mundo está apresentando nos dias atuais e que irá apresentar lá na frente. Então, através do poder regenerador de Deus, o poder regenerador e transformador da palavra, aí nós vamos ter uma mente transformada, uma mente renovada, uma mente que está experimentando dia após dia a presença, a glória, a majestade e as virtudes
de Deus. Aí entra também quando Paulo nos ensina que vivemos uma vida de suprimento do Senhor. O meu Deus suprirá toda a vossa vida de glória em glória até Cristo Jesus. Quando Paulo diz essas palavras, ele ensina que para nós termos uma vida de suprimento, uma vida de glória em glória, teremos que ter uma mente transformada, uma mente renovada, de que o nosso entendimento, não só da palavra de Deus, o nosso entendimento, não só Bíblia, mas vem um entendimento dentro do contexto de vida, dia após dia. E quando tem esse contexto de vida, nós estamos glorificando o Senhor dos Exércitos. Como que eu glorifico a Deus? Pelo meu entendimento. Como que eu glorifico a Deus? Pela transformação na minha vida. Como que eu glorifico a Deus? Pela renovação da minha alma, do meu espírito humano. E aí eu vou transmitindo para Deus uma alegria agradável e seguindo a sua vontade. E interessante, seguir a vontade de Deus sobre a nossa vida, isso é glorioso, isso é bom para a nossa vida e alegra ao Senhor. É muito importante, meus irmãos, ter um dia alegrando a Deus, pelos nossos atos, modo de falar, pensar, agir, alegrando a Deus. Isso faz com que Deus, Ele interpreta isso em nós, uma virtude espiritual muito grande, que nós oramos e entendemos e vamos alcançando cada vez mais atos de misericórdia, de perdão de Deus e confirmando cada vez mais o nosso nome no livro da vida. Quando nós confirmamos cada vez mais o nosso nome no livro da vida, é que significa que a nossa vida está de acordo, diante do Senhor, na vontade do Senhor. Então Deus está se alegrando. Aí o versículo que nos ensina que a alegria do Senhor é a nossa força, é Deus derramando em nós virtude e força para respirarmos, caminharmos, pensarmos, prosseguirmos avante, exaltando ao Senhor, porque Deus está alegre. Se Deus está alegre, significa que eu estou fazendo um papel que agrada a tua vontade. Aí Deus vai derramando sobre a tua igreja, você que é igreja, eu que dizemos que somos igreja, Deus vai derramando sobre nós o tipo da sua vontade executável sobre a nossa vida, o tipo da sua vontade descritiva sobre a nossa vida, o tipo da sua vontade afirmativa na nossa vida, para que eu estou vivendo momentos de Deus, que eu, com discernimento do Espírito Santo, eu possa entender aquilo que Deus está fazendo em minha vida. Não existe, irmãos, uma vida de pré-salvação, não existe, irmãos, uma vida de pré-salvação no engano, no erro, sem entendimento. Só existe uma vida que nós estamos vivendo agora, pré-salvação. Por que pré-salvação? Porque estamos sujeitos ao erro, estamos sujeitos ao pecado, estamos sujeitos a fraquejar e estamos sujeitos a perder a salvação, porque ninguém é super cristão, né? E ninguém é intocável, indestrutível. Estamos sujeitos, mas para vencer isso, vencemos com a fé na palavra, vencemos com a certeza no Senhor, vencemos alegrando o Pai, vencemos com o poder da palavra de Deus atuando sobre a nossa vida, e aí nós vamos cada vez mais conquistando espaço lá no cantinho da cidade santa que Deus preparou antes da fundação do mundo para a nossa vida, ou para aquele que crê no Senhor Jesus, para aquele que confia e sabe que é bênção de Deus sobre a nossa vida. Vamos ver uma coisa interessante, quando o nosso irmão João, lá na epístola de João, no capítulo 4, versículo 13, vamos ver, olha só o que está escrito: nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. Observe, meus queridos, observe, meus irmãos, que coisa interessante. Nós o conhecemos. Por que nós o conhecemos? Porque estamos nele, na tua presença, nos reunimos na tua presença, vamos para a igreja, nos reunimos na tua presença, vamos para a igreja, e o hábito mais comum de dizer: olha, Jesus está aqui, Jesus está em nosso meio. Por que dizemos isso? Porque o conhecemos, porque ele disse: se reunir 2 ou 3 em meu nome, eu estaria no meio, porque ele disse: aonde estiver o meu povo, eu estarei com eles até a consumação do século. Ou seja, todo santo e abençoado dia que Deus nos concede é a presença gloriosa de Jesus. Aí, através desse versículo, nós o conhecemos, e se nós o conhecemos, aí ele está em nós.
E se Ele está em nós, firma o versículo na parte C, porque Ele nos deu o seu Espírito. Ele derramou o Espírito dele, Espírito de Cristo, sobre a nossa vida. O Espírito do Pai, que é o Espírito Santo, sobre a nossa vida. E aí o Espírito Santo, meus queridos, que é o nosso, é aquele que nos abençoa, é aquele que nos guia, nos orienta, está sempre falando conosco. Não faça, não age, não realiza, das coisas que Ele está trabalhando sobre a nossa vida. E o Espírito do Senhor nos convencendo para nós não errarmos, para nós não estar transmitindo tristeza para o Senhor, para nós não tropeçarmos do versículo. E o Espírito está sempre trabalhando, nos renovando, nos enchendo, abençoando a tua igreja, fortalecendo, falando com a tua igreja, derramando os dons proféticos sobre a igreja do Senhor. Para quê? Para que a igreja tenha força, para que a igreja caminhe cada vez mais animada, caminhe cada vez mais fortalecida e revestida na palavra de Deus, porque nós o conhecemos, porque Ele é poder, a palavra dele é poder, as virtudes sobre nossa vida. E quando estamos debaixo dessa virtude, meus amados e queridos irmãos, nós somos uma igreja indestrutível. Por que indestrutível? As portas do inferno não podem destruir a igreja do Senhor. Então se torna indestrutível. Os homens ruins, os homens maus, os homens que têm atitudes malignas, os homens que têm desejos destruidores do evangelho e da igreja do Senhor, esses não conseguirão. Por que não conseguirão? Porque Jesus está no meio, porque Jesus está no meio do povo, porque Jesus está dando vitória para o povo, porque Jesus está guardando o povo, porque nisto o conhecemos, e se nós o conhecemos, Ele está no meio, e derramou o teu Espírito para abençoar a tua igreja, conhecimento para a igreja, fazendo com que a igreja cresça na graça e no conhecimento, na presença do Senhor. Aí nos liga a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 1, versículo 13, observe o que está escrito aí: em quem também vos estáis, depois do que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e tende nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Amém? Olha só que coisa maravilhosa. Entendimento. Irmãos, Deus quer que a igreja tenha entendimento. Deus quer que a igreja caminhe sempre num discernimento espiritual, porque para chegarmos na salvação eterna, tem os propósitos, tem as atitudes executáveis de Deus sobre a nossa vida, sobre os ministérios, sobre a casa, sobre o trabalho, sobre toda a nossa maneira de viver. Deus vai nos aperfeiçoando, Deus vai trabalhando, e esse trabalhar de Deus é específico. Ele forma os momentos para que nós compreendamos a sua forma, o jeito de trabalhar, mas tudo tem um propósito. Ou é amadurecimento espiritual, ou é crescimento espiritual, ou você está forte espiritual, ou é para você não perder a salvação. Muitas pessoas estão desistindo da salvação, muitas pessoas estão desistindo de Jesus, não estão conseguindo mais levar a sua cruz, não estão conseguindo mais levar cada vez mais a certeza, as verdades sobre a tua vida, estão deixando Jesus por qualquer coisa, estão deixando Jesus porque já estão desacreditados, porque estão fracos espirituais, porque foram rejeitados por alguma situação. Mas Deus nessa noite, Deus na nossa vida, pela tua misericórdia e pelo teu perdão, alcance as vidas nessa hora, aonde estiver chegando as ondas dessa programação, que o Senhor venha tocar nas vidas, que o Senhor venha falar fortemente. Ainda há esperança para você, ainda há esperança, porque Deus ainda está vindo para levar um povo lavado, remido e de boas obras. Que tenhamos esse povo, um povo que se entrega para Ele e acredita nele, e que está fortalecido na salvação, e como diz esse versículo que nós lemos, selado pelo Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo que Ele prometeu que viria sobre toda a carne, o Espírito Santo que viria para aqueles que o crê no Senhor, e aqueles que o buscam ao Senhor, e aqueles que buscam encontram. E quando nós estamos buscando ao Senhor, Efésios capítulo 1, versículo 14, a palavra de Deus nos ensina: e qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus,
para o louvor da sua glória. Então, quando nós observamos dentro dessa doutrina de soteriologia, que é a doutrina da salvação do homem, o homem que já estava distante, como nós falamos, e longe do Senhor. Aí o que acontece? Qual é o penhor da nossa herança? Se não tivermos nada para oferecer, se não tivermos nada para entregar para Deus, o nosso penhor, irmãos, foi Cristo na cruz do Calvário. Foi Cristo que lançou todas as nossas fraquezas e nossos pecados, e a morte que estava rodeando e tentando acabar com ele, foi vencida por Jesus. Foi vencida por Jesus na cruz do Calvário. Ele venceu. Ele é o vencedor. Ele é o vencedor da nossa história. Por ele ter vencido, por ele ter destruído ali a morte naquele momento, ele nos deu a oportunidade de podermos entender que a herança em Cristo Jesus, fomos pela sua redenção, a qual nos aproximou diante do Pai para o louvor da tua glória, para a adoração da tua glória. O Pai já glorificou o Filho e quer glorificar novamente. O desejo de Deus é glorificar Jesus constantemente. Por quê? Porque Jesus está em nossa vida, garantia de salvação. A garantia de salvação, quando nós estamos com Cristo e quando nós aceitamos, ou seja, deixamos ser aceito por Cristo, porque a Bíblia diz, não é eu que o aceito, é Ele que me aceita. E quando eu deixo ser aceito por Jesus, aí o Senhor começa a tentar trabalhar, querer trabalhar, não é forçar. Ele vai tentar trabalhar na minha vida para que eu compreenda agora o trabalhar maravilhoso de Deus sobre a minha vida. Tentar tirar os vícios, tirar as atitudes da velha criatura, tirar todos os maus hábitos e as obras malignas que está no homem e na mulher, que impedia de enxergar a glória de Deus, impedia de enxergar as virtudes do Senhor, prejulgando a obra de Deus como um nada. E aí o Senhor, Ele abre os nossos olhos para que compreenda a tua misericórdia e o teu perdão para a glória de Deus. Aí você salta comigo na palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Observe como interessante essa palavra. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Observe, meus queridos irmãos, todos os irmãos que estão conosco no chat, Deus abençoe. Todos os irmãos que estão abençoando essa obra, compartilhe, irmãos. Vamos fortalecer esse trabalho, vamos disseminar a palavra de Deus. Voltando aqui em 1 Coríntios 3,16 que nós lemos, não sabeis vós que sois o templo de Deus? Somos o templo do Espírito. O Espírito Santo, Ele habita em nós, mas a casa tem que estar em ordem, a casa tem que estar limpa, a casa tem que estar de acordo com a vontade do sentimento, da virtude do Espírito do Senhor. E quando ele encontra isso no ser humano, a casa espiritual, ele entra e habita, ele faz morada. E aí o Espírito Santo começa a trabalhar de uma forma dentro do nosso sentimento, dentro da nossa verdade, de tudo que ele tem para os planos de Deus sejam perfeitos e executáveis sobre nós. Ou seja, o Espírito Santo compreende todas as nossas virtudes, compreende nossos planos e os nossos desejos. E Ele vai lá e transfere isso para Deus, para que quando nós chegarmos no momento da oração, no momento da petição, o Pai já conhece todas as coisas. Então é uma transferência, irmãos, de comunicação, de sentimento daquele que nos criou e daquele que está em nós. Ou seja, o Espírito está em nós, transfere para o Pai a nossa oração, nosso louvor, nossa adoração, nossa esperança para com Deus. Por isso que é uma coisa interessante. Abrindo parênteses, a tua adoração tem que ser perfeita. A tua adoração tem que alcançar, irmãos, o alto e sublime trono. A tua adoração tem que despertar Deus. A tua adoração tem que chamar a atenção do Pai. A tua adoração tem que fazer com que Deus, com seus olhos, que é como chama de fogo, está procurando os verdadeiros adoradores. Então, quando Ele chegar aonde você estiver, se você está adorando, o Espírito Santo de Deus te alcance, os olhos do Pai te alcance. E aí Ele encontrou você, e aí Ele encontra o Espírito dele, e Ele também encontra o seu próprio Filho. Observe, meus irmãos, que coisa boa eu andar
sabendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo está caminhando conosco. Por quê? Porque o Pai anda com seus olhos de chama de fogo, procurando os verdadeiros adoradores. Aí ele vai na igreja, ou está num local onde está sendo manifestada a sua palavra, né? Os crentes se reuniu ali, ou então está falando da sua palavra. O que vai acontecer? Ele chegou, está procurou e achou o Espírito Santo. Por que ele achou o Espírito Santo? Porque no meio do povo, tem o povo que é o local da morada do Espírito Santo. Aí ele achou ali o Espírito Santo, e quando ele achou o Espírito Santo, agora ele acha também a presença do Filho, porque se tiver 2 ou 3, ele está no meio. Então, se tem ali um pessoal, os irmãos, pessoas falando de Cristo, a sua palavra, as verdades, com sinceridade, Cristo está no meio. Então, o Pai encontrou o teu Espírito, o Pai encontrou o Filho, e aí ele faz a tua manifestação e a tua glória. O sentimento é aquilo que ele está para fazer naquela hora. Ele começa a realizar obras melhores, maiores, poderosas sobre a vida daqueles que estão em sinceridade na presença do Senhor, em sinceridade com a sua presença e a sua palavra. Isso faz a diferença. Aí quando Deus contempla essas coisas, significa que não é só momento de manifestação, mas é a certeza, é aquela alegria na alma de saber que o Pai está em nosso meio, porque encontrou verdade, encontrou sinceridade, encontrou virtude, encontrou amor, encontrou empatia, e aí a salvação é plena. Por quê? Porque se Jesus aparece naquele momento, se Jesus vem das nuvens e leva o povo ali, e vocês estão ali nesse momento, que o Pai já viu ali Jesus, e já viu a presença do Jesus, já viu a presença do Espírito, aí chegou a hora do arrebatamento. O arrebatamento começa naquela hora, naquele momento. Olha que exemplo. Aí o que vai acontecer? Porque ele encontrou naquele ponto, naquele grupo de pessoas, e aí todos serão arrebatados, porque estão em verdade, porque estão na presença, porque estão de acordo com Deus. E isso é importante. Não basta só dizer que é de Deus, preciso viver isso, preciso respirar isso, transferir minha vida para com isso, para que realmente mude a minha história. E aí quando ele muda a minha história, eu vou tendo essa vida de templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17, a palavra de Deus nos ajuda e nos ensina a entender isso. Vamos ver? Que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, meus irmãos, Deus destruirá por quê? Só quem tem o poder de destruir o templo de Deus é nós mesmos. Por quê? Porque se eu sou morada, se eu deixei o Espírito fazer a morada em minha vida, então, de uma forma espiritual, templo de Deus. Não estamos falando, irmãos, de templo físico. Aqui não fala de templo físico. Se destruir todas as igrejas, vamos pôr um exemplo aqui. Se destruir todas as igrejas físicas, paredes, telhado, o que vai acontecer? A igreja está viva. Por que ela está viva? Porque ela está habitando dentro de nós. Porque dizemos que habita o Espírito e o poder da palavra habita em nós. Então somos igreja, que significa, dentro de um contexto, eclésia, tirados para fora, de fora para o trabalho, para o externo, de dentro para o externo. Então isso se categoriza como igreja de Cristo, os chamados, os escolhidos, né? Aqueles que realmente estão para ide de Jesus. E aí o que vai acontecer, meus queridos irmãos? Mesmo que destrua o templo, mesmo que destrua as catedrais, uma coisa é certa: se há uns remanescentes, e se há os remanescentes, aí há o poder de Deus ainda atuando para a construção. Se olharmos para dentro da palavra de Deus, encontramos vários exemplos bíblicos de templos que se diziam ser templos de Deus, que eram um templo voltado para Deus e foram destruídos pelos inimigos, foram destruídos pelo próprio templo, pela rejeição do povo também. E o físico foi destruído, mas o espiritual estava vivo. E é isso que Deus quer trabalhar. O espiritual estava contido ainda de esperança e de glória. Ainda que fosse uma pessoa, uma só pessoa tinha o poder de pedir para Deus ainda algo novo. Por isso que o profeta Isaías disse: ainda há esperança, eis que faço algo novo. Então tudo se faz novo
Tudo se faz novo em Jesus, novidade de vida. Tudo se faz novo em Jesus, novidade de vida. E quando nós temos essa novidade de vida, eu estou aceitando todo dia. Eu me lembro de um estudo do nosso programa Momento Bíblico, que se você for procurar aí na Sun News e no meu canal tem lá. Por que eu devo aceitar Jesus diariamente, todos os dias? Vai lá ver lá o que significa isso. Não vou falar por aqui para você ir lá estudar, aprender o que é aquele ensino lá. Por que eu devo aceitar Jesus todos os dias? Mas eu já estou na igreja, já sou um obreiro. Por quê? Então vai lá que você vai entender. Então quando nós estamos dentro dessa vocação, nós aprendemos cada vez mais que somos o templo indestrutível. Somente quem pode destruir não é o diabo, não é os demônios. Eles não podem destruir. Não é os anjos, os serafins e os arcanjos. Eles não podem destruir. Só quem pode destruir é nós mesmos, que temos o poder de escolher Deus ou rejeitar a Deus. Como que eu rejeito a Deus? Não viver mais para com Ele, não acreditar mais nele, não confiar mais nele, não adorar mais Ele. Eu digo que eu tenho Deus na minha vida, eu tenho Deus no meu coração, mas quando eu falo que tenho Deus na minha vida e Deus no coração, mas Deus quer ver a minha vida, minha entrega, minha renúncia, minha santificação, minha forma de ser para com Ele, aí sim ele estou descrevendo para com Deus que realmente eu tenho Deus na minha vida, tenho Jesus na minha vida, foi mudado pela tua palavra, foi tocado na transformação. E aí o que vai acontecer? A bondade, a misericórdia me cercarão. Primeira epístola, carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma vida de esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, meus irmãos, nós estávamos mortos espiritual, nós estávamos distantes, nas trevas, longe de Deus, e Deus pela tua misericórdia foi lá, permitiu para que Jesus despisse da sua glória e ele fosse até aqui se fazer como um homem, como carne, homem, servo de dores, para que possamos através dele ser alcançado, como esse versículo da carta de Pedro, pela misericórdia, a qual nos gerou de novo, nos fez nascer de novo, uma nova criatura, um novo ser, as esperanças que estavam mortas agora estão vivas, porque Ele nos deu essa vida, a ressurreição de Jesus na nossa vida, que nos trouxe força, nos trouxe ânimo e desejo de prosseguir e acreditar nas obras de Deus sobre o nosso viver. Isso é que faz a diferença, é isso que faz estarmos motivados, espiritualmente dizendo, para que o Senhor seja cada vez mais o primeiro da nossa história, o primeiro da nossa vida, e o Senhor vai sendo, através de ser primeiro, Ele vai sendo glorificado e exaltado em toda a nossa maneira de viver. Amém? Vamos ver uma chamadinha de um evento abençoado que vai acontecer dia 30. Amém? Não perca. Sábado agora, para a glória de Deus, esse grande evento abençoado. Não perca esse evento. Amém? Vocês sintam-se todos convidados para a glória de Deus. Maiores detalhes desse evento, está aí o contato da Sun News TV. Amém, meus irmãos? Voltando aqui para o nosso ensino de soteriologia, que nos descreve a salvação de doutrina dos homens, humanidade, homem, mulher, jovem, não importa, para todos. Jesus veio para todos. Jesus veio para trazer um início de uma nova vida, de um início de uma nova história. É interessante, meus queridos irmãos, estarmos vivendo a história que Deus está escrevendo sobre nós, para que essa história de Deus, ela é perfeita, ela é indestrutível, intocável pelo inimigo, porque ele não tem poder com aquilo que Deus já estabeleceu. Então, quando nós observamos essas coisas, nós saltamos também para um versículo bíblico. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 5. Glórias ao nome de Jesus. A Bíblia diz que mediante a fé estáis guardado na virtude de Deus para a salvação, já prestes para que se revelar-se ao último tempo. Então, meus irmãos, quando nós entregamos aquilo que nós já falamos até aqui, entrega, virtude, templo do Espírito Santo,
aí entra uma situação que o crente tem que estar sempre. As pessoas sem Jesus ainda dizem que têm fé em Deus, né? As pessoas que não vão para a igreja ainda dizem que têm fé em Deus. Outros dizem que tem Deus no coração. Não é assim? Então, não é só dizer que tem, é entrega e mediante a uma fé. Quando nós lemos aqui nesse capítulo 1 e 5, a fé que estava guardada, irmãos, em nós, todo ser humano, toda pessoa, todo aquele que vive, ele tem fé. Pode ser pequena, mas essa fé, muitas das vezes, ela não é tocada, muitas das vezes ela não é explorada, muitas das vezes ela não é atingida, essa fé, para que aponte direcionada para Deus. E através desse apontamento de uma fé para com Deus, aonde se torna uma fé viva, eficaz, indestrutível e intocável. Então, quando eu tenho uma fé inabalável, intocável, indestrutível, é uma fé viva. E ela está apontando para quem essa fé? Está apontando para Deus. Por causa de quem? Por causa de Cristo que me salvou e me chamou. Então, por causa de Cristo que me chamou e me salvou, aí pelas Escrituras do Pai, que foi entregue para o seu povo, através das Escrituras, eu vou conhecendo as virtudes de Deus, os projetos, os planos perfeitos de Deus para a salvação. E então eu me enquadro, você se enquadra dentro desse versículo, que as virtudes de Deus, que está pela palavra do Senhor, vai trabalhando sobre nós, e aí vai conduzindo-nos para a salvação eterna, e que ao passar dos dias e dos tempos, vai se revelando aquilo que nós já estamos falando, de vida eterna. Estamos falando de quê? De cidade santa. Estamos falando de quê? De morada com Deus eterna. Estamos falando de quê? Obras que Deus já criou e fundou antes da fundação do mundo. Estamos falando de que mais? Estamos falando de vida com o Pai, com glória, em glória. E aí isso será revelado no último tempo, mediante a vontade e a hora de Deus. Enquanto essa revelação eterna não aconteça, nós viramos vivendo uma vida de fé, uma vida guardada debaixo das virtudes de Deus. Ou seja, a palavra que nos transforma, a palavra que nos lava, o pão da palavra que nos dá alimento, né? Jesus disse, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, lá em Mateus capítulo 6, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, naquela oração vitrine de Cristo. Eu tenho o hábito de dizer que a oração vitrine de Cristo, ou seja, ele usou ali o Pai Nosso, e uma parte do Pai Nosso que ele fala, o pão nosso de cada dia, um alimento nosso, uma obra em nós, vindo algo de Deus para conosco. Então é o pão nosso do dia todo. Então é o pão nosso que nos sustenta. E esse pão é vivo, porque Jesus disse, eu sou o pão vivo que veio do céu. Então se eu sou o pão vivo que veio do céu, é um pão vivo. E se eu estou me alimentando desse pão, eu tenho vida. Por quê? Porque é um pão vivo. Então eu tenho vida em abundância. Por isso que Jesus, ele disse, aqueles que estão em mim, eu tenho vida, e vida com abundância. E ele, além de ser o pão vivo, ele é a água. Aquele que crê em mim, fluirão sobre o seu ventre a água da vida. Então eu sou transformado pela água, sou transformado pela palavra e pelo pão. É a mesma coisa que aconteceu pela manifestação do Espírito Santo em Ezequiel, no capítulo 47, que fala do rio purificador, a qual brotou a água do chão e tocou nos artelhos de Ezequiel e foi subindo até o seu joelho, até o seu lombo, onde ele não podia mais caminhar. E o que aconteceu? Ele nadou. E quando ele nadou, é o projeto de Deus para a nossa vida, nadando nas águas do Espírito, nadando na vocação, direcionado para os caminhos santos do Senhor. E quando nós estamos nadando nessas obras do Espírito, nós somos cada vez mais cheios de certeza. Salta comigo em Romanos, no capítulo 8, versículo 35. Saindo do rio purificador, foi tocado pela palavra. Aí o versículo nos ensina, porque você agora está forte, meus irmãos, está revestido. Quem nos separar do amor de Cristo? A pergunta que o apóstolo Paulo fez e deixou para a igreja do Senhor. Quem é que vai nos tirar, nos separar de Cristo? É a tribulação, a angústia, a perseguição,
a fome, a nudez, o perigo ou a espada. Então todas essas coisas que veio sobre o povo de Deus, observe bem que todas essas coisas, quando ele disse isso, era para animar o povo, trazer esperança. Olha, meus irmãos, quem é que vai nos tirar da presença de Deus se não for nós mesmos? Não vai ser a tribulação, não vai ser a aprovação, não vai ser o vento que nós dizemos, né? Estou passando por um vento, estou passando por um deserto. Não vai ser isso que vai nos tirar. Não vai ser a angústia, a tristeza espiritual que vai nos vir e nos tirar. Não vai ser a perseguição dos soldados romanos que vai nos tirar. Não vai ter a falta de alimento, a fome, a vestimenta que é a nudez, o perigo que são as enfermidades, o perigo que são os acidentes, o crime, o assalto, a mão do laço do passarinheiro, a mão sanguinária, o perigo ou a espada de morte. Ou seja, essas coisas, meus irmãos, quando Paulo nos ensina, não tem poder de nos tirar da presença de Deus, porque estamos na presença de Deus, porque estamos confiantes com uma fé guardada, revestida no Senhor. E se nós estamos com uma fé guardada e revestida no Senhor, o Senhor nos guarda de todos os males. Ainda que Deus permite tais situações sobre a nossa vida, uma coisa é certa: tudo tem um projeto e propósito de Deus. Nada vem em nós por vir, apenas por vir. Vem porque tem um propósito, vem porque tem algo de Deus a realizar e executar, ou Ele quer glorificar o nome dEle sobre a nossa vida, ou Ele quer nos despertarmos para com Ele, ou Ele quer nos trazer mais próximo para com Ele, ou Ele quer nos sacudirmos nossa vida espiritual para nos aproximarmos mais com Ele. Então Deus permite tais situações para que nós acordamos, abrindo nossos olhos espirituais, e veja a grandeza do Senhor, para que não entre as escamas e tampe os nossos olhos, para que não contemple a majestade, a magnitude, a glória de Deus, para que não caímos como o Deus desse século. Quando Paulo diz essas palavras, lá em Coríntios 4, ele diz: o Deus desse século, cegando o entendimento de muitas pessoas, para que não vejam, não contemplem, não olhem, não sintam a glória, a majestade, a virtude do Evangelho, para que não compreendam o Evangelho, para que tenham uma vida somente o natural, uma vida no natural, cheio das atitudes malignas. Mas quando nós deixamos cair as escamas, nós somos mudados, transformados e conseguimos enxergar, conseguimos viver melhor para com o Senhor. E quando nós conseguimos viver melhor com o Senhor, a igreja de Deus começa a ser um marco na sociedade. A igreja de Deus, se você diz que é igreja, então é você. A igreja de Deus começa a ser um ponto de apoio espiritual para a humanidade. A mesma coisa que nós conferimos em Mateus no capítulo 10, versículo 22, observe bem a palavra, que nós seremos e somos odiados de todos, sereis por causa do meu nome, mas todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha só que coisa maravilhosa. A igreja de Deus, ela nunca vai ter aliança com o mundo. A igreja de Deus, ela nunca vai caminhar segundo a vontade do mundo. A igreja de Deus, ela nunca vai ser favorecida pelo mundo. A igreja de Deus, ela será a escória do mundo. A igreja de Deus sempre será rejeitada pelo mundo, sempre será vista como ruim, um tropeço, a pedra de tropeço para com o mundo. Sempre será vista como nada para com o mundo. Mas a igreja de Deus, ela é fortalecida porque ela tem Deus. Ela persevera porque ela acredita. Ela persevera porque ela tem fé. Ela persevera porque ela tem confiança. Ela persevera porque a Bíblia diz que aquele que até o fim, continuar até o fim, salvo será. Aquele que invoca o nome do Senhor, perseverando, salvo será. Aquele que batiza na água do Espírito, salvo será. Então, aquele que medita na palavra, na lei do Senhor, salvo será. É isso que faz a diferença. Revestimento. Não é só de dizer que é igreja, não é só dizer uma carteirinha que é isso, que é aquilo, mas é perseverar até o fim. Amém, meus queridos irmãos? Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo Jesus nessa noite. Que Deus continue nos dando força, graça, ânimo, abençoando a tua vida, abençoando os irmãos, a todos que puderam compartilhar esse trabalho e abençoar essa obra, esse projeto. Todos aqueles que estão no chat aqui do YouTube, que já se inscreveu no canal da Sam,
Já se inscreveu no canal, no meu canal, Fábio Vladimir? Então se inscreva, ativa o sino para receber essa programação automática sobre a tua vida. Não se esqueça, dia 30 agora, programação de evento abençoador aqui na Missão Urbana daqui da Sun News. Os endereços estão aí no rodapé. Maiores detalhes, entre em contato com a Sun News. Amém? Sinta-se todos convidados para a glória de Deus. Quarta-feira que vem, assim Deus permitir, estaremos aqui, exaltando e glorificando com mais um tema bíblico, sistemático, para abrilhantarmos nosso conhecimento, para inspirarmos cada vez mais na presença do Senhor. E que Deus continue te abençoando, te dê uma noite de paz, de glória, de alegria, de salvação, porque para nós sermos salvos, rendemos a Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e até quarta-feira que vem, às 21 horas, ao vivo aqui, com o nosso programa Momento Bíblico. Deus abençoe.